Esse mês estamos falando e temos o tema Eu Amo a Minha Igreja. Nós aprendemos tantas coisas e quão importante é ser igreja, porque a igreja não é só o templo, a igreja somos nós, eu e você somos a igreja de Deus nessa terra, amém? E tem um texto que está lá em Efésios 2, versículo 19, vamos ver, Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Olha só que maravilha, meu irmão. Você não é mais alguém que está fora do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus, amém? Que bênção tremenda isso. E principalmente, uma coisa que me chamou muita atenção quando o apóstolo André estava ministrando, que às vezes a gente não se dá conta disso. Muito mais do que um Deus, nós temos agora um Pai. Você tem um Pai todo-poderoso, um Pai amoroso, um Pai poderoso, grandioso, e um Pai que está todo o tempo disponível para você. Isso aí é maravilhoso. Você agora faz parte da família de Deus. Você é alguém que foi escolhido pelo Pai. E nós temos aprendido que muito mais do que uma igreja, do que um ajuntamento, simplesmente, nós também somos uma igreja apostólica. Que nós também temos um chamado, um mandamento, algo importante. Olha só, eu e você somos representantes desse Deus poderoso, desse Pai maravilhoso aqui nessa terra. Isso não é maravilhoso? Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te escolheu, o Pai poderoso te escolheu. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, abram lá comigo, porque esse é um texto que você aí na sua Bíblia, você tem que grifar, meu irmão. Esse texto você tem que grifar. Se você ainda não grifou, você precisa grifar. Por quê? Porque o texto diz assim: não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha só, você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido pelo Pai. Você é importante. Sabe, muitas vezes, quando nós estamos vivendo as nossas vidas, nós estamos passando pelas dificuldades, pelas provas, por tudo. Às vezes nós pensamos e falamos assim: mas cadê? Que é esse Deus? Ou eu não tenho poder, eu sou tão fraco. Ai, será que tudo acontece com os outros e não acontece comigo? Quantas vezes a gente já não pensou assim? Sim ou não? Pensa. Mas olha só, você foi escolhido por Deus. Você é importante, você tem valor. Você tem valor, você foi escolhido por Deus. Isso já é um motivo para você dar glória, para você exaltar o nome de Deus, para você justificar, porque só de ser escolhido pelo Pai já é algo importantíssimo, meu irmão. Talvez essa seja a melhor de todas as bênçãos. Você faz parte da família de Deus. Você tem um Pai todo-poderoso, um Pai maravilhoso, alguém que está com os ouvidos abertos e o braço estendido para
a todo tempo te socorrer, para todo tempo te ajudar, para todo tempo te mostrar que você e eles fazem parte da mesma família. Você faz parte da família de Deus. Você e a sua família fazem parte da família de Deus. A família de Deus, que é esse ajuntamento lindo que é a igreja, que é a igreja que Deus escolheu, que o Pai escolheu, e o Pai amou tanto a cada um de nós, que Ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, em sacrifício vivo, santo, para o quê? Para que nós tivéssemos novamente acesso ao Pai, para que nós novamente pudéssemos adentrar o reino de Deus. E o reino de Deus não é lá no céu, meu irmão. A partir do momento que você aceita Jesus, você já faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus é aqui na terra. Porque a palavra de Deus fala que você e eu vamos ser reis e sacerdotes. Mas nós vamos ser reis e sacerdotes ontem? No céu? Claro que não. Aqui na terra. Você vai reinar aqui na terra. Você vai reinar porque o teu Pai, o teu Deus é maravilhoso e Ele te deu todas as coisas, todas as chaves, toda a palavra para te mostrar como viver bem, como viver da forma correta, como alcançar todas as bênçãos, como alcançar o sonho que Ele tem para a sua vida. Olha aí para o teu irmão e diz assim: Deus, olha aí, tem um sonho para você, e Ele deseja que você alcance esse sonho, e você vai alcançar esse sonho. Fala para Ele, você vai alcançar esse sonho, você vai alcançar esse objetivo, porque isso é a vontade de Deus, e nós estamos aqui na palavra, na casa de Deus, no templo, para podermos aprender da sua palavra, para ver como eu alcanço isso, como eu chego nisso. E você faz parte, meu irmão, de uma igreja apostólica. E uma igreja apostólica tem um propósito. Olha só, eu e você fomos escolhidos para viver esse propósito por Deus. E vamos ler lá seguindo aí, João, no versículo 17, no mesmo capítulo aí, a palavra de Deus fala assim: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Olha só, Jesus, quando ele estava falando com os discípulos dele, a partir do momento que ele falou que ele tinha escolhido a cada um de nós, tinha escolhido eles, mas tinha escolhido a cada um de nós, e dito que tudo que nós pedíssemos ele ia atender. A partir disso ele deu um mandamento, ele falou assim: ame uns aos outros, ame o seu irmão. Por quê? Porque essa é a essência de Deus. Essa é a essência de Deus. O nosso Pai é amor, meu irmão. E se Ele tem filhos lindos como vocês, Ele também quer que nós, cada um de nós, também vivamos dessa essência dEle, que é o amor. Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, o apóstolo, ele discorre um pouco mais sobre esse amor. Vamos abrir lá, 1 João capítulo 4. A partir do verso 7, ele fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, às vezes a gente pode pensar assim: eu não vou conseguir amar os outros, não é? Às vezes a gente pode pensar assim: mas é tão bom eu amar aquela pessoa que está lá, que eu gosto, que sempre me trata bem, mas como eu vou amar aquele meu, às vezes,
parente, cunhado, colega, amigo, vizinho, aquela pessoa que está do lado, que não é aquela pessoa que às vezes você tem aquela ligação fácil, sabe? Mas só que, meu irmão, se você é filho de Deus, você tem esse amor dentro de você. Esse amor está em você. Você pode amar até aqueles que te ofendem, aqueles que te procuram fazer mal. Por quê? Porque a tua essência é a essência do Pai, e você é nascido de Deus. Olha só, você é nascido de Deus, e você conhece a Deus. Se você é nascido de Deus, e você conhece a Deus, o amor está em você. E você pode e deve exercitar isso. Ele continua falando assim no versículo 8. Por quê? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas você ama, meu irmão. Você pode estar falando assim, ai pastor, mas não, você ama porque você conhece a Deus, você é nascido de Deus, então você tem esse amor. O diabo que fala, não, eu não tenho, eu não posso amar, isso não é, não, mentira, porque você é filho de Deus, você é a essência de Deus, então o amor está em você, então você é sim possível, capaz de amar as pessoas, todas elas, indiferente de como elas são, do que elas fizeram, de como elas estão fazendo ou vão fazer, não interessa, meu irmão, você tem a essência de Deus, e por você ter a essência de Deus, você é capaz de amar o seu irmão, amar aquele que está ao lado, porque essa é a sua essência, amém? Olha aí para o teu irmão e fala assim, essa é a tua essência, você tem o amor de Deus em você, você é filho de Deus, meu irmão, não deixa o diabo falar ao contrário, não deixa o diabo falar ao contrário, você tem sim esse amor, porque, olha só, no versículo 9 ele diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou primeiro, meu irmão, nos fez filhos dele novamente, então você tem essa essência, então você pode sim amar, você pode sim amar e buscar e mudar o teu entorno, tudo aquelas pessoas que estão ao teu redor, você é capaz de mudar a tua família, demonstrando o amor, você é capaz de mudar a tua vizinhança demonstrando o amor, você é capaz de mudar aonde você trabalha demonstrando o amor de Cristo, você é capaz de mudar todo onde você pisar e onde você passar, porque você tem o amor de Deus em você, porque você é filho dele e tem na sua essência esse amor, amém? Então, meu irmão, ame, o amor muda todas as coisas, no amor não tem temor, no amor não tem medo, o amor suporta tudo, o amor vence tudo, ame, parece assim, pastor, mas ame, você tem essa essência, meu irmão, e você vai mudar a história de todas as pessoas que vão passar na sua vida, pela sua vida, porque você tem essa essência de Deus, que é o amor, e por isso você vai mudar tudo, amém? Você tem isso, você tem esse propósito, o propósito de Deus, que é o de amar todas as pessoas, você tem isso como essência, por isso, não fique paralisado, sabe por quê? Porque a igreja apostólica, ela é uma igreja que se move, ela não é uma igreja que fica acomodada, você não é uma pessoa, ou não foi chamado por Deus, para simplesmente ficar parado,
Parado no sentido assim, eu vim aqui, eu aceitei a Jesus, eu comecei a caminhar com Jesus e eu estou nesse lugar. Não, isso não é assim com Deus. Deus sempre quer que você avance, meu irmão. Deus sempre quer que você supere o lugar onde que você está. Deus sempre quer que você mude, que você alcance os lugares que Ele sonhou para você. Eu e você não sabemos totalmente onde que Deus quer que nós cheguemos, onde quer que Deus quer que nós cheguemos, sim ou não? Todos nós desejamos uma mudança. Quem está feliz com a situação que você está? Nunca nós estamos totalmente felizes. Vocês já repararam que eu e você somos assim? Quando nós desejamos muito uma coisa, tipo um bem material, alguma coisa, quando a gente alcança aquilo, a gente desfruta aquilo por um tempo, aí passa um tempo, parece que aquilo já se torna normal para mim, para você. Sim, só acontece comigo ou não? Os homens têm assim, eu desejo comprar aquele carro. Aí você compra aquele carro, tal, você começa a andar com aquele carro, é muito bom, legal, papapá. Aí passou um tempo, você já está começando a olhar na internet, olhar alguma coisa, começa a falar, tem carro novo aí? Tem alguma coisa? É assim, gente. Agora, imagine o que Deus tem para mim e para você. Não só coisas materiais. Imagina onde que Deus quer que você chegue. E aonde que Deus quer que você chegue, não vai ser aonde você está hoje. Olha só, antes de muitos se converterem, começarem a vir, a frequentar o templo, o ajuntamento, a igreja, muitas vezes no domingo à noite nós estávamos aonde? Nós estávamos em casa assistindo televisão, a maioria, sim ou não? Acomodados numa determinada coisa, e o tempo passava, você não via nem um domingo, passava a noite ali e tudo mais. Mas aí depois, quando você assume um posicionamento, você começa a fazer coisas e começa a aceitar compromissos, por exemplo, de estar na igreja todo domingo à noite, sim ou não? Agora, 2 vezes por mês, nós temos cultos na parte da manhã e na parte da noite, e muitos aqui, que estão aqui agora, à tarde, estavam de manhã também, meu irmão, e aí a gente pensa assim, como que vai ser isso, como vai ser meu domingo, como que eu vou juntar as coisas, mas as coisas se ajeitam, sabe por quê? Porque quando você se move na direção que Deus tem para a sua vida, as coisas se encaixam, as coisas mudam, e você alcança aquilo que Deus tem para você. Então, a igreja apostólica, ela se move. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Cada um de nós temos uma função nesse corpo. Cada um de nós temos algo para fazer. Deus, Ele é tão grandioso, Ele é tão sábio, Ele é tão poderoso, que Ele não quer que eu e você andemos sozinhos. Ele não quer isso. Não existe, olha só, não existe crente que anda sozinho. Amém? Não tem isso. Crente evangélico, ele tem que estar no ajuntamento santo, que é a igreja. Por quê? É porque na igreja é que nós alcançamos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque eu dependo do meu irmão. Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, que o Espírito Santo, ele entrega dons para cada um de nós. Ele entrega dons para cada um de nós. E os nossos dons não são para nós mesmos. Os nossos dons são para nós auxiliarmos os irmãos que estão no nosso ajuntamento. Por isso, meu irmão, você só vai alcançar a plenitude do sonho, do desejo de Deus, quando você está na família de Deus e no ajuntamento. Sabe por quê? Porque aí é que você vai poder ser ministrado pelo teu irmão. Porque o irmão que está lá, que está chegando lá,
no estacionamento, ele é abençoado por aqueles que estão lá no estacionamento, dizendo boa noite, olha aqui. E isso funciona em todo lugar. Quando você dá um glória a Deus, um abraço, um sorriso, você já está sendo usado por Deus. Muitas vezes a gente foca só naqueles que estão, às vezes, na frente, com o microfone e tudo mais, mas meu irmão, o apóstolo Edmilson mostrou aqui semana passada uma demonstração de como que as pessoas continuam e aceitam a Jesus. Sabe como? A maioria pela família e pelos amigos. E os amigos, muitos amigos, a gente vai conquistar aqui, ó, nesse meio, na igreja. E um abraço, um sorriso que você dá, você já vai ministrar, e aí você vai se mover. Por isso, meu irmão, não ache que você não tem função no corpo de Cristo. Você tem função? Sim. Você tem função? Sim. Você é importante? Sim. Você foi chamado por Deus e você está aqui no nosso meio aqui, é porque você tem algo a oferecer àquele que está próximo de você. Você pode estar aqui, chegando aqui da primeira vez com um visitante, falando assim, mas espera aí, eu estou buscando a Deus, mas meu irmão, você está buscando, mas você também tem algo a oferecer, porque assim é o nosso Deus. E Deus funciona dessa forma, e Ele dá isso, por isso que a gente precisa agir, por isso que nós precisamos estar em unidade. O corpo de Cristo, a família de Cristo, a igreja, precisa estar em unidade. Unidade, unidade, unidade de propósito, unidade de direção profética, porque assim as coisas vão funcionar. Meu irmão, aquilo que você está buscando, a sua maior bênção, o maior sonho que Deus tem para a tua vida, você vai encontrar quando você estiver trilhando o caminho e fazendo o propósito que Deus tem para você, meu irmão. Às vezes, eu e você queremos tomar e pegar atalhos, mas esses atalhos muitas vezes nos afastam de Deus, nos afasta do propósito. Você tem o amor do Pai, e o amor do Pai lança fora todo o medo. Não tenha medo, não tenha medo, avance na direção que Deus tem para a sua vida, avance no propósito, cumpra o chamado de Deus, porque assim você vai se mover e você vai gerar frutos, amém? Como nós lemos lá em João 15:16, Jesus nos chamou para que nós fizéssemos parte da família dele. Deus nos chamou para que nós fizéssemos parte da família dele e nos disse para gerarmos frutos, e nós vamos gerar frutos sim, meu irmão, amém? Nós vamos gerar frutos. Fala aí para o teu irmão, você vai gerar fruto, amém? E esse fruto são diversos frutos, mas um principal eu quero compartilhar com você, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Acharam? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da
reconciliação. Meu irmão, o desejo do nosso Pai é que cada um de nós sejamos representantes dele nessa terra. Que nós sejamos embaixadores dele onde nós estamos, onde nós passamos, em todos os lugares. Por quê? Porque o que Deus deseja é que a família dele cresça. Amém? Ele não está feliz só com os filhos que ele já tem. Deus deseja muito mais filhos, e Ele nos chamou, e Ele nos designou para o ministério da reconciliação. Tem muitos irmãos assim, que quando começam a vir para a igreja, começam a caminhar, falam assim: qual que é o meu ministério, pastor? O que eu devo fazer? Meu filho, o primeiro ministério, e aquele que Deus colocou, e está dito na palavra, e isso é para qualquer um, é o ministério da reconciliação. E sabe qual que é o ministério da reconciliação? É você ser usado para falar de Deus para quem não conhece a Deus ainda. É você levar as boas novas do Evangelho, é você falar da palavra de Deus, é você falar que existe salvação em Jesus Cristo, que existe uma forma da pessoa transformar todo o contexto que ela está vivendo, dela buscar em Deus direção e a forma correta para mudar a situação dela, e ela encontrar a vida eterna. Muitas vezes, eu e você ficamos tão concentrados e focados em viver, ou nas coisas que nós temos nessa vida, sim ou não? Quanto que nós vamos viver? Alguns vão chegar até 100 anos, sim ou não? E olha só, hein, são poucos, e já vai ser ali. Eu pretendo chegar bem sadia. Sou novo, não vou falar a idade que eu tenho para não... 41. Mas eu pretendo viver muito. Mas pensa bem, quanto que nós vivemos aqui, dá para comparar com a eternidade? Dá para comparar com a eternidade? A gente acha que não consegue nem entender o que é eternidade, não é? Já pensou um tempo que não acaba nunca? Não é? E muitas vezes eu e você estamos tão concentrados em fazer, em viver só as coisas aqui, do nosso meio. Não é errado, mas não é o suficiente, meu irmão. Você já imaginou, você já parou para pensar quando você estiver lá no céu? Glória a Deus, fala assim: glória a Deus. Eu vou estar lá no céu, você, vamos, glória a Deus. Glória a Deus. Você chegar lá e de repente você cruzar com Paulo. E aí? Aí o Paulo todo feliz fala: e aí, como é que estava lá? Quantos você falou de Jesus? Você já parou para pensar? Você vê como mudou as coisas? Quantas pessoas você pregou? Quantas pessoas você orou por elas? Quantas pessoas você levou ao caminho? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você mostrou que em Jesus existia salvação e era o caminho perfeito? Muda, não muda? Nós precisamos entender que existe um propósito na nossa vida. Quando nós estamos no caminho, na verdade, e seguindo o propósito de Deus para cada um de nós, todas as outras coisas vão se mover, meu irmão. Tudo vai se mover na direção, porque você está na direção de Deus, você está na direção ainda fazendo a vontade de Deus, e aí não vai faltar, meu irmão, recurso financeiro, não vai faltar ajuste na família, não vai faltar falta ou dificuldade solução para todas as dificuldades e todas as barreiras. Por quê? Porque a gente vai passar por dificuldade, vai passar por apertos, mas em Jesus nós temos a vitória. E quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos no caminho perfeito, as coisas vão se transformando,
vão se alargando, vão se mostrando perfeitas, porque essa é a vontade do Pai para mim e para você. E você e eu, como igreja apostólica, nós temos esse propósito. Nós temos esse propósito. Faz uma reflexão aí, meu irmão. Nós estamos hoje no dia 28 de julho. Separa, se você, esse ano, quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas? A gente muitas vezes não para pensar nisso, sim ou não? Nós precisamos buscar e agir e ter esse propósito. Você tem esse ministério da reconciliação. A palavra de Deus fala que a gente só tem que falar. Sabe por quê? Muitas vezes eu e você temos receio e até medo ou dúvida, porque a gente acha que nós é que vamos fazer a outra pessoa se convencer que o caminho de Deus é o perfeito. Mas a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos só falar. Por isso, meu irmão, você como igreja, como filho de Deus, como uma pessoa que tem o propósito de Deus na sua vida, tenha essa atenção. Seja o caminho de Deus, seja a boca profética, seja aquele que vai falar das boas novas, que em Jesus Cristo há salvação, que em Jesus Cristo há cura, que em Jesus há libertação, que em Jesus Cristo há mudança de vida. Amém? Dê um glória a Deus para esse Deus poderoso, maravilhoso. E olha só, meu irmão, você foi escolhido por Ele. Sabe por quê? Porque você, como igreja apostólica, você é respaldado e ouvido por Deus. Pior coisa que tem é quando você fala com alguém que não quer te ouvir, sim ou não? Você já falou? Você já teve essa oportunidade de fazer assim? Eu já tive. Acho que todos nós já tivemos. Por isso que nós precisamos ter e reconhecer que Deus é amor, que nós temos a essência dele, porque quando nós falamos com alguém que não quer ouvir, a gente precisa do amor para continuar falando, sim ou não? Porque muitas vezes a gente fala, não quero, mas você tem a essência de Deus, você tem o amor de Deus, e você é ouvido por Deus, amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, abram lá, Evangelho de Mateus, capítulo 18, acharam? A partir do versículo 18, Mateus 18, 18, fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, meu irmão, que poder é esse? Vocês já pararam para pensar como Deus é maravilhoso e Deus é poderoso e Deus confia em você? Você já parou para pensar? Às vezes nós olhamos esse texto, nós lemos, repetimos esse versículo e nós não entendemos quanto Deus foi generoso e quanto Ele te ama e quanto Ele confia em você. Porque Ele falou o seguinte, que você pode desligar qualquer coisa nessa terra. Vocês já pararam para pensar nisso? E como Deus sabe que você é a essência dEle, que você tem o amor, e que você nunca vai desligar nada, ou ligar nada para fazer mal para alguém, vocês já pararam para pensar nisso? Que você tem o poder de desligar e ligar nessa terra? E que Deus te escolheu e te deu esse poder? Não é incrível? Ele te confiou isso, meu irmão.
Ele confiou a você e a mim esse poder. Você pode ligar as coisas. Você pode mudar a história da tua família, você pode mudar a sua história, você pode mudar a história das pessoas que estão ao teu redor, você pode mudar tudo, porque você tem esse poder de ligar as coisas na terra. Então, cuidado com a tua palavra. Nunca mais fale, não vai dar, não tem jeito, não tem como. Isso não vai ter nunca solução, nunca fale isso. Fale assim: vai dar, vai ter jeito, tem solução. Esse meu parente vai ser salvo sim, ele vai mudar a história. Essa enfermidade não vai ter poder sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, do meu familiar. Você tem esse poder. Deus te deu esse poder. Cuide, ligue na terra as coisas que vão trazer bênção para as pessoas. Não se deixe mais enganar por Satanás. Não se deixe mais enganar pelo nosso inimigo, que é mentiroso, é traiçoeiro, que toda hora fala que não tem jeito. Muito pelo contrário, tem jeito sim. Tem solução? Sim. Vai mudar? Sim. Vai se transformar? Sim. Vai ter solução? Sim. Você tem esse poder, meu irmão. Declare, ligue as coisas para uma mudança por completo. Não olhe para as suas circunstâncias que você possa estar vivendo agora. Olhe para o Deus Todo-Poderoso, que tem a solução para todas as coisas. Sonhe, imagine, já comece a pensar como Deus imagine e como Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Nós precisamos agir e viver em fé. Nós precisamos ligar as coisas na terra da maneira correta. Olha só que diz no versículo 19: também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. O que está fora de qualquer coisa, meu irmão? Nada. Se você concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. O que você vê que é impossível mudar na sua vida? Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de você começar a agir, pensar e viver como a igreja profética, a igreja apostólica, a igreja que Deus escolheu. E você é um escolhido dele. Você foi escolhido, chamado para um propósito. Você foi chamado para agir. Você foi chamado para se mover. Você foi chamado para amar. Você tem a essência de Deus. E você vai mudar a situação na sua vida, na sua família e em tudo que você tiver envolvido, porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas.